Matokelelo hapo. Pastor yenu ati muno muchovolo kupopio mela karietu lioko Angola. Chone iloko popiane no ela que lioko ti matokelelo hapo muriponawa. Como o pastor me disse que estão a falar algumas gírias de Angola, então eu já entrei. Era só o teste, não é? Acho que ainda estão no básico. Graça e paz, meus irmãos. Uma alegria muito grande estar aqui no vosso meio. Um privilégio para mim estar aqui. Faz muito tempo que eu queria estar aqui, mas o Murilo não deixou. Mas hoje, graças a Deus, o Jorge me trouxe. Então eu tenho que agradecer o Jorge, porque se fosse o Murilo até a eternidade eu não tinha conhecido aqui. A minha esposa já esteve aqui, foi no tempo do pastor ainda ou não? Foi no tempo do outro. A minha esposa esteve aqui, o Ebenezer já é de casa, não é? Mas nós estamos aqui, um grupo de pastores de Angola, pastores da nova geração, sedentos de avivamento, sedentos de fazer mais, e nós criamos uma comitiva e viemos 7 pastores de Angola, junto com o presidente do Sínodo Geral de Angola, da Igreja Presbiteriana, mais 6 outros pastores do sul de Angola, para conhecer o que Deus está a fazer aqui, honrar a graça de Deus sobre o Brasil e levar a chama do avivamento para Angola, em especial para o sul de Angola, de onde a maioria dos pastores vem. Sobre Angola não preciso falar muito, o pastor já disse que aqui tem bastante conhecimento. Aliás, a Felizmina esteve aqui de manhã falando de Angola e sobre os projetos de Angola, mas eu queria falar do sul de Angola. O sul de Angola, apesar de ser uma região menos desenvolvida, é uma região bastante sedenta do Evangelho, e Deus está a fazer um movimento muito grande de avivamento, plantação de igrejas, restauração de vidas, e muitas coisas estão a acontecer. E é essa sede, essa fome que nos traz ao Brasil, porque nós acreditamos no mais. Nós cremos que Deus pode fazer mais. Nós cremos que Deus pode ampliar mais. Deus pode fazer o que está a fazer aqui na vossa igreja, não é? Nós à entrada estávamos a dizer, precisamos só de um templo como esse lá no sul de Angola. Só um templo como esse já nos satisfaz, não é? Mas nós fomos ao sul, Santa Catarina, Tubarão, fomos a São José dos Campos ver o que Deus está a fazer através do pastor Carlito Paz. Fomos hoje de manhã a Pinheiros, não é? 4, 5 cultos, tanta gente. Nós só queremos metade disso. Essa é a nossa fome e essa é a nossa oração. E então estamos aqui para dizer, honrar o que Deus está fazendo na vossa terra. Talvez os irmãos não notam, talvez os irmãos não sentem, não veem. O Brasil está de parabéns. O Brasil está a viver o que nós estamos a precisar lá. Irmãos, vocês têm os ícones do Evangelho que o mundo respeita. Hernandes Dias Lopes, não é? Hoje, o profeta para as nações, um pregador do Evangelho, um mestre dos expositores. Os irmãos têm a Igreja Presbiteriana do Brasil, que é uma marca registrada, não é? Então, os irmãos estão de parabéns por terem esse movimento evangélico tão consistente,
tão poderoso. E como disse o reverendo Lucas, se a igreja brasileira fizer um pouco mais, só a igreja brasileira, a Europa volta a ter o evangelho puro, a África se torna em chamas, a Ásia, só contando com o Brasil. Não há dúvidas que hoje o Brasil é a maior nação evangélica do mundo. Então, se os irmãos levarem isso em consideração, o Brasil tem uma responsabilidade muito grande diante das nações. Lembrando que há 100 e poucos anos atrás, os irmãos receberam essa faixa dos Estados Unidos. E eu sei que o Brasil é hoje uma potência evangélica muito grande. Muitos querem ainda ir para os Estados Unidos, mas o melhor, pastor, é ir para Angola. Não há melhor lugar para fazer missões do que Angola. Estou a falar no contexto brasileiro, não é? Que primeiro você chega lá, não precisa aprender o how are you. Já é complicado, né? How are you? Você chega e já fala o português, não é? Tem a melhor comida, não é? O catato, o pirão de milho, de fuba, tem o peixe, o carapau, o cachucho, não é? As melhores comidas estão lá. E tem uns pretinhos para levar para o céu. Tem coisa melhor que isso? Você já chega no céu apresentando uma lista, olha aqui. Então, o nosso convite é esse, pastor Lucas. Nos ajudem a ganhar Angola para Jesus, com o vosso carinho, com o vosso amor, com as vossas orações. E hoje, mais do que nunca, hoje, esse domingo é 28, é histórico porque Angola fechou a igreja presbiteriana de Guarulhos, desde manhã até a noite. Então, não é por acaso que Deus trouxe Angola para aqui no dia de hoje. Deus está a convocar essa igreja para ir a Angola. Amém? Professores, dentistas, médicos, enfim, não importa qual seja a sua área, você pode cooperar com missões, você pode ir a Angola. Nós estamos a plantar igrejas nas aldeias, cada igreja com uma escola ou uma farmácia, e nós estamos a plantar igrejas nas aldeias onde nem o governo chegou, o povo nunca viu carro, nunca viu o que é um professor, não sabe o que é escrever. Pode visitar o meu Instagram ou as minhas redes sociais, vai ver o que estou a lhe dizer. Tem muita gente que nunca ouviu falar o que é um lápis, o que é uma caneta, o que é um quadro. O mês passado estivemos numa localidade para implantar a nossa igreja e lá as crianças nunca viram um carro. É a primeira vez que naquela comunidade, naquela localidade entrou um carro. A única vez que eles ouviram falar de carro foi há 50 anos atrás. Então, se o seu coração ferve por missões, o Murilo já está convocado para ir a Angola no próximo ano. Então, por favor, fale com o Murilo e entre no grupo. Mas eu não vim falar de Angola, eu queria falar de Jesus, queria falar do céu. Agora, o pastor Lucas me deu 40 minutos. Em Angola, 40 minutos, o povo vai falar que você não leu a Bíblia. Mas eu vou tentar, pastor. Eu vou me esforçar, meus irmãos. Mas tem que ser a contar a partir de agora, não é? Não é a partir daquele momento lá. Eu queria partilhar uma palavra com os irmãos, que está aos Hebreus capítulo 4. Aos Hebreus capítulo 4. E vamos ler a partir do versículo 1.
Em reverência ao Deus da palavra, vou pedir à igreja para se colocar em pé, amém? Vamos ficar em pé e vamos ler esse texto em pé. Eu já notei que a vossa tradução tem português do Brasil, mas o melhor é o português falado em Angola, vindo de Portugal. Está escrito o seguinte na gloriosa e infalível palavra de Deus: temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º: e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar: não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito hoje: se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. E 11, procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Amém. Senhor, obrigado pela tua palavra viva e eficaz, poderosa para edificar, poderosa para transformar, poderosa para levantar o caído, poderosa para dar ânimo, alento ao desalentado, poderosa para dar força ao que está fraco, poderosa para abrir os olhos ao cego, poderosa para dar alegria ao contrito. Obrigado porque a tua palavra tem poder, que a tua palavra nessa noite possa incendiar os nossos corações e possa levantar a nossa fé para o nosso compromisso com a eternidade. Abençoa a tua igreja nessa noite, que a tua palavra seja poderosa, Senhor, e como chuva que rega a terra, que ela não volte vazia, e que no nome de Jesus cumpra os propósitos eternos do Deus da palavra. Oramos com fé e gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar, e muito obrigado. Querida igreja, como já devem saber, a Epístola aos Hebreus, apesar de não conhecermos o seu autor humano, não é? Nós sabemos que ela nos traz verdades muito profundas sobre a nossa fé, sobre a nossa vida em Jesus Cristo. A minha filha costuma dizer: pai, não, o autor dessa carta é conhecido, só que não quiseram dizer. E eu disse a ela: filha, você não estudou teologia. Eu fui ao curso de teologia e o meu professor de teologia dizia: se você quer conhecer o autor da carta aos Hebreus, você escreve a sua pergunta e coloca no bolso do terno. E você diz à esposa: no dia do meu funeral, quero usar esse terno para não esquecer a pergunta. Não é? E aí a minha filha diz: não, mas eu sei que é Paulo. Eu digo: é sua opinião, filha. Nunca diga que é verdade, porque pode ser que você se surpreenda na eternidade. Então agarra firme aí,
com a sua curiosidade sobre o autor da carta aos Hebreus. Mas mesmo não conhecendo o autor, a carta aos Hebreus é a carta mais poderosa que eu amo estudar. É claro que a Bíblia toda, não é? De Gênesis a Apocalipse. Mas leia a carta aos Hebreus. Eu costumo dizer que é o resumo das Escrituras. O autor da carta aos Hebreus conhecia as Escrituras como ninguém. E ele queria passar para os judeus, os hebreus, que estavam a passar dificuldades no seu tempo, um resumo das Escrituras. E aí ele escreve essa carta, informando a eles a supremacia de Cristo. A supremacia de Cristo sobre o judaísmo, a supremacia de Cristo sobre Moisés, sobre os anjos e sobre todo o sistema judaico daquela altura. Mas, mais do que mostrar a supremacia de Cristo, o autor aos Hebreus, ele queria certamente encorajar a fé daquela igreja, a fé daqueles crentes que estavam a passar por várias tribulações, por várias dificuldades, por causa da sua fé. E quando chegamos nesse texto presente, ele nos surpreende com um assunto muito poderoso, que toca a todos nós, não apenas aqueles crentes, mas toca a igreja toda, em todos os tempos e em todos os lugares. Ele começa o texto, o capítulo, dizendo: temamos. E a palavra temamos, ela na verdade está a dividir o que está sendo dito antes, no capítulo 3, e o que vai ser dito depois. Ele termina o capítulo 3 falando sobre a questão ligada à incredulidade do povo judeu. O povo que saiu do Egito. Ele termina o capítulo 3 falando sobre esse assunto, indicando que aquele povo não entrou na terra prometida. Aquele povo ficou prostrado no deserto, por causa da sua incredulidade. E que, portanto, era necessário exortar agora estes seus leitores originais para o perigo da incredulidade e da desobediência. E eu acredito, minhas irmãs e meus irmãos, que nós vivemos a pior época de desobediência e incredulidade. O século que vivemos é o século da incredulidade. Vivemos o pior tempo de incredulidade, incredulidade generalizada. Incredulidade tanto para adultos como para jovens, tanto para homens como para mulheres. Incredulidade é até dentro da igreja. E eu acredito, irmãs e irmãos, que esse texto é para o nosso tempo, mais do que para o tempo destes leitores aqui. Então ele começa o capítulo 4 dizendo: temamos, pois. Temamos, pois. Ele chama a atenção aos seus leitores em relação à questão da incredulidade, em relação à questão da desobediência do povo judeu, do povo de Israel que saiu do Egito. Como está lá no Salmo 95, que é necessário que possamos dar ouvido à palavra de Deus, para que nós não caiamos no mesmo exemplo de desobediência. Se eu tivesse que dar o título a essa pregação, o título seria: resta ainda um repouso para o povo de Deus. Resta ainda um repouso para o povo de Deus. É na verdade o que está lá no versículo 9. É a conclusão do autor desse texto. Ele está a dizer: portanto, resta ainda um repouso para o povo
de Deus. Por que essa afirmação é importante? Porque muitos crentes estão distraídos com as coisas deste mundo. Muitos crentes estão distraídos com as ofertas deste mundo. Muitos crentes estão distraídos com a vida que levam nessa terra. E por isso levam a sua fé de ânimo leve. Por isso se tornaram mais religiosos do que realmente crentes, cristãos de verdade. E aqui o autor desta carta, ele está a nos dizer: nós não podemos viver uma vida de relaxe, nós não podemos viver uma vida cristã indolente, nós não podemos viver um cristianismo indolente, nós não podemos viver um cristianismo relaxado. Nós temos de ser crentes acordados para as realidades espirituais. Nós temos que ser crentes acordados para as promessas de Deus. E que promessas são essas? Porventura, versículo 1, mantenha sua Bíblia aberta, por favor. Porventura, não foi deixada para nós uma promessa de entrar no seu repouso? Não temos uma promessa de entrar no repouso de Deus? Nós temos essa promessa. E por isso nós devemos olhar para essa promessa com santo temor. Nós temos de orar, nós temos de olhar para essa promessa com o temor santo. Temamos, pois, porque nós temos uma promessa. E essa promessa é universal, é para todo o povo de Deus. Há uma promessa para a igreja angolana, há uma promessa para a igreja brasileira, há uma promessa para a igreja europeia. E a promessa é que há um repouso para o povo de Deus. E o repouso não é aqui. O repouso prometido não é aqui, não é em Angola, não é no Brasil. Há um repouso prometido para o povo de Deus, que não é em Jerusalém, não é em Israel, não é na Europa, não é aqui. Com todo o respeito que eu tenho pelo Brasil, meus irmãos, o lugar do repouso não é no Brasil. É verdade que aqui tem pão de queijo, é muito bom. É verdade que aqui tem picanha, é bom demais. É bom, é muito bom. Tem café das 10, tem café das 11, tem café das 12, tem café todo lado. Tem o Banco do Brasil, tem carros maravilhosos. Mas o lugar do repouso não é aqui, meus irmãos. O repouso não é nesta terra. O seu emprego é bom, glória a Deus. Mas o lugar do repouso não é aqui. A sua mansão é linda, a sua casa é maravilhosa, mas o lugar não é aqui. Todos nós somos passageiros nesta terra. Nós não podemos permitir que as coisas deste mundo ceguem a grande promessa que temos. E a enorme promessa que temos é: há um lugar de repouso para o povo de Deus, que não é aqui, que não é nesta terra. Ainda que sua vida nessa terra pareça ser um mar de rosas, ainda que você tenha tanto dinheiro, tantos recursos, ainda que a sua vida esteja tão linda, não se esqueça, minha irmã, não se esqueça, meu irmão, que há uma promessa maior do que os teus bens, maior do que o teu emprego, maior do que os teus filhos, maior do que a tua família, maior do que o teu casamento, maior do que o teu lar, maior do que qualquer outra coisa. Há uma promessa maior, há um lugar de descanso para o povo de Deus. Essa é a promessa que Moisés não conseguiu resolver para o povo que saiu do Egito. Essa é a promessa que Josué também não conseguiu resolver para o povo que saiu do Egito.
Os irmãos vão se lembrar que sob Moisés, a geração que saiu do Egito morreu prostrada no deserto. É sobre isso que o texto está a falar. Os irmãos vão se lembrar que a geração que nasceu no deserto foi a única que entrou na terra prometida, exceptuando quem? Josué e Caleb. E a questão é, por que todos os demais não entraram? A resposta está no versículo número 5. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso, diz o Senhor. Não entrarão no meu repouso. Versículo 6. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Não entraram por causa da desobediência. Então, primeiro, nós temos uma promessa. Há uma promessa. A promessa de entrarmos no repouso de Deus. Valorize essa promessa. Tema com temor, com um medo santo, com reverência. Olha para essa promessa. E para o povo de Deus, em todos os tempos, em todas as gerações, em todas as épocas, há essa promessa que precisamos valorizar, há essa promessa que precisamos guardar, há essa promessa que precisamos preservar, há essa promessa que precisamos valorizar, há essa promessa de entrar na terra prometida, há essa promessa de entrar no repouso, no catapausim de Deus. Porém, há um exemplo de desobediência que deve chamar a nossa atenção. Se aquele povo que saiu do Egito não entrou por causa da desobediência, todos os demais desobedientes que vêm a seguir certamente não entrarão. É isso que o texto está a nos dizer. Versículo número 7. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está escrito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. E como eu dizia há pouco, esta é a época em que os crentes, as pessoas, estão com corações endurecidos. Por quê? Porque o Deus deste século cegou o seu entendimento. Lamentavelmente, vivemos o tempo de dureza espiritual, vivemos o tempo de religiosidade, vivemos o tempo de muita frieza espiritual, e sobretudo nós, a geração das TICs, a geração das tecnologias, a geração do WhatsApp, a geração, do Facebook. Vivemos o tempo todo nas tecnologias e nos esquecemos que há um lugar de repouso, há um lugar prometido. Nos esquecemos que há uma promessa, nos afundamos na tecnologia e nos esquecemos que foi garantido um lugar de repouso, que nós não somos daqui. Nós precisamos prestar atenção o que aconteceu com o povo de Israel que saiu do Egito. E esse exemplo tem de chamar nossa atenção, para que nós não caiamos no mesmo exemplo de desobediência, de incredulidade. Nós estamos sendo chamados a atenção, estamos sendo apelados para que nós possamos acordar para esta grande promessa, e cada dia que nasce, vivermos essa promessa com intensidade. Enquanto você caminha para o seu local de trabalho, não coloque o seu coração no seu local de trabalho, mas coloque o seu coração na promessa.
Há uma promessa. O trabalho é bom. Trabalhar no Banco do Brasil é bom. Trabalhar no Bradesco é bom. Trabalhar nas empresas brasileiras, Petrobras, sei lá, é muito bom. Mas melhor ainda é morar no céu com Jesus. Melhor ainda é entrar na terra prometida. Melhor do que tudo isso é fazer parte da turba dos salvos e remidos pelo sangue de Jesus. É para isso que o povo de Deus está sendo chamado. Nós não podemos aceitar de modo nenhum que nós possamos falhar, fracassar a nossa vocação, a nossa eterna vocação. Por isso é que o autor dessa carta, ele conclui dizendo, versículo 7, versículo número 9, portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. O repouso que Moisés não conseguiu dar ao povo de Israel. O repouso que Josué não deu, mesmo tendo levado o povo de Israel para a terra prometida. Aquele não era o repouso que Deus está a falar aqui. O repouso que nenhum pastor pode dar. O repouso que nenhum líder eclesiástico pode dar. Resta ainda um repouso. Portanto, resta ainda um repouso, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas. Por isso, procuremos, pois, entrar naquele repouso. E aqui a expressão procuremos é um apelo para uma maior diligência. Meus irmãos, a nossa salvação já está garantida por Jesus. Ele morreu na cruz para nos dar a vida eterna. Não há dúvida quanto a isso. Mas a responsabilidade espiritual é sua, de fazer maior diligência. Procuremos, pois, diligentemente, entrar naquele repouso. Em outras traduções, façamos, pois, o maior esforço possível, exercendo tudo o que está à nossa disposição como meios da graça. Jesus nos salvou, sim, nos salvou, mas Jesus não vai orar no teu lugar. Jesus não vai orar no teu lugar, não vai jejuar no seu lugar. É você que tem que orar, é você que tem que jejuar, é você que tem que adorar, é você que tem que fazer missões. Jesus está a contar consigo. A sua vida espiritual é sua responsabilidade no plano da salvação. Não que você vai comprar a salvação com suas obras, mas que você precisa fazer toda a diligência possível para que não caia no mesmo exemplo de desobediência e incredulidade. Jesus está a chamar a nossa atenção para que nós possamos procurar entrar naquele lugar. E sobre isso que eu queria te fazer um pedido essa noite. Procure, diligencie, faça o seu melhor. Viva um cristianismo vivo. Viva um cristianismo verdadeiro. Viva um cristianismo puro. Viva um cristianismo saudável. Faça a diferença como crente da Igreja Presbiteriana de Guarulhos. Seja uma mulher de fé, seja um homem de fé, saia da lista dos incrédulos, saia da lista dos religiosos. Não permita que você viva um cristianismo raso, um cristianismo frouxo, um cristianismo costumeiro. Deus nos chama para vivermos um cristianismo radical, um cristianismo verdadeiro, um cristianismo que chama a atenção. Por isso é que Jesus vai falar lá em Apocalipse: se você não é frio nem é quente, vomitar-te-ei. Nós não podemos aceitar o cristianismo morno, especialmente no tempo que se chama hoje. Os dias são maus. E nós precisamos despertar, acordar e ter as promessas de Deus presentes na nossa vida. E sobretudo, a maior de todas as promessas: ainda há um repouso para o povo de Deus.
Talvez eu esteja a pregar aqui esta noite para alguém que tem se sentido bastante abalado, abatido, quebrado. O mundo tem sido destruidor, arrasador para você. A vida tem sido difícil para você. E você se sente cansado. E você se sente na vontade de morrer. Talvez esteja a pregar para alguém que veio nesse culto essa noite. E você se sente muito cansado. Você não tem mais vontade de continuar nesse casamento. Você não tem mais vontade de continuar a trabalhar. Você está a pensar até em aposentar cedo. Talvez esteja a pregar para alguém que está cansado de vir aos cultos. Você está cansado de ouvir as pregações. Você está cansado de vir na adoração. Você está cansado de ouvir falar de missões. Ouvir falar de evangelismo. Talvez esteja a pregar para alguém que perdeu o desejo de orar. Você já orava mais do que ora hoje. Você levantava de madrugada para buscar a face de Deus. Talvez esteja a pregar para alguém que perdeu a alegria de distribuir folhetos, evangelizar, falar do amor de Deus às pessoas. Há uma promessa para o povo de Deus. Há uma promessa para o povo de Deus. Um dia a canseira vai acabar. Um dia a tristeza vai acabar. Um dia as lutas do lar, do casamento vão acabar. Um dia não haverá mais casamento. Um dia não haverá mais churrasco para fazer. Um dia não vai ter mais café da manhã, porque estaremos para sempre com o Senhor. Você está preparado para entrar no eterno descanso? Se Jesus voltasse hoje, você estaria pronto para entrar no repouso de Deus? Como está a sua fé? Como você tem andado? Como está a sua vida de oração? Como você tem caminhado com Jesus? Como você tem andado com o Senhor? Como está a sua esperança? Há uma promessa. Há uma promessa. Há uma pregação que você tem ouvido. O céu é real. A vida eterna é uma promessa que não se encerra aqui nas quatro paredes. A vida eterna é uma certeza. Há uma promessa para o povo de Deus. Nós não estamos aqui num clube, nós estamos num lugar onde estamos sendo lapidados, preparados para morar no céu de luz. Nós não estamos aqui num lugar qualquer, nós estamos num lugar onde estamos sendo lapidados, preparados para morar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei da Glória. Há uma promessa que nos move. Há uma promessa que nos faz vir a essa casa todo domingo, toda segunda, toda terça, todos os dias. Há uma promessa sobre a qual a nossa fé está edificada. Há um repouso para o povo de Deus. Não sei que lutas você tem travado, não sei que dificuldades você tem passado, não sei o que os médicos disseram a seu respeito, mas eu vim te dizer nessa noite: há uma promessa para aqueles que confiam no nome de Jesus. Há uma promessa para aqueles que creem em Deus. Há uma promessa infalível, incontestável para aqueles que levam o nome de Jesus a sério. Há um exemplo de fracasso para que você e eu possamos acordar. Há um exemplo de fracasso para que você e eu possamos compreender que a fé em Deus é algo sério, que a fé em Deus é algo que temos que levar com responsabilidade, que a fé em Deus é algo de verdade. Há um exemplo de fracasso que precisamos levar em conta. E finalmente, você tem uma responsabilidade. A salvação é gratuita, mas você tem a responsabilidade de levar
a sua salvação, pagando o preço do joelho no chão, pagando o preço da oração. A nossa luta não é contra carne e sangue. Satanás é real. Os demônios são reais. O inferno é real. Deus está nos chamando para vivermos um cristianismo sério, responsável, maduro, apaixonado. Que nessa noite o Espírito Santo possa incendiar seu coração para uma nova vida em Cristo Jesus. Viva a sua fé com intensidade, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, mesmo tendo pago o alto preço, mesmo tendo sido apedrejado, ele não abriu a boca. Ele pagou o preço como uma ovelha levada ao matadouro para nos dar a salvação. Queria que vocês se colocassem em pé neste instante. Feche teus olhos, por gentileza. Como você chegou aqui hoje? Como está a sua fé? Como você tem levado sua fé com Deus? Que grau de obediência você tem carregado sua vida com Jesus? Que grau de compromisso você tem levado sua fé com Deus? Até que ponto você realmente está firme nas promessas de Jesus? Nós temos cantado na igreja presbiteriana: firme nas promessas do meu Salvador, firme nas promessas de Jesus. Há uma promessa, meus irmãos, para a qual somos chamados a procurar com diligência, a nos esforçar, a nos empenhar em oração, com jejum, buscando de Deus a graça e a misericórdia para herdarmos essa promessa. E eu quero que você fale com Deus nesta hora. Se você tiver uma razão para pedir perdão, peça perdão. Se você tiver um motivo para que o Senhor aumente sua fé, aumente sua alegria, aumente sua paz em Deus, aumente seu ânimo em Jesus, comece a falar com Deus nessa hora. Diga: Senhor, enche-me de entusiasmo, enche-me de alegria, enche-me de paz, a despeito das lutas, a despeito das dificuldades, apesar de todo o assédio do pecado, apesar de tudo que o inimigo tem falado. Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, eis-me aqui, eu me entrego a Ti, livra-me da desobediência, da incredulidade deste século, livra-me, ó Deus, de todo o mundanismo, de toda a carnalidade, de todo o farisaísmo, livra-me, ó Deus, de toda a religiosidade, de toda a mentira, de toda a carnalidade. Livra-me, ó Deus, de todo o cristianismo que não produz resultados, de todo o cristianismo que não produz frutos. Senhor Jesus, eu coloco em Tuas mãos a minha vida, coloco em Tuas mãos a Tua igreja. Senhor, ajuda-nos, ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a viver para a glória do Teu nome a cada dia, e a viver com a expectativa, Senhor, a expectativa da Tua volta. Na Tua palavra está escrito: eis que cedo venho, e comigo está o galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. Oh Deus, desperta a Tua igreja, desperta o Teu povo, desperta-nos, Senhor, para que estejamos prontos para a Tua vinda. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Amém. A igreja pode sentar. Muito obrigado.